Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais e hoje a gente vai falar de um tema extremamente importante que é a fisioterapia dentro de uma unidade de terapia intensiva. Afinal de contas, numa unidade de terapia intensiva, cada profissional tem um papel fundamental para garantir a recuperação e até mesmo a sobrevivência dos pacientes. Entre eles, o fisioterapeuta é peça-chave, cada vez mais importante neste trabalho, seja no cuidado respiratório, na mobilização precoce ou no acompanhamento da evolução clínica. Mas afinal, como funciona esse trabalho tão específico e como ele se adapta a diferentes perfis de pacientes, de recém-nascidos a adultos em estado crítico? É sobre isso que nós vamos conversar hoje com os fisioterapeutas intensivistas Gabriel Rapelo e a Denise Pérez, ambos fisioterapeutas da Pulmonar. Bom dia, Bom é um dia. prazer recebê-los aqui para falar de um tema tão interessante, tão enriquecedor e, claro, que traz aí uma série de especificidades. Eu já vou perguntar para os dois qual é o papel do fisioterapeuta dentro de uma unidade de terapia intensiva. Então, bom, prazer estar aqui mais uma vez. O fisioterapeuta é um profissional autônomo, né, que faz parte desse time de profissionais que compõem a unidade de terapia intensiva. E eu enxergo de uma maneira muito simples, né? Dentro da UTI, diante do paciente crítico, o fisioterapeuta ele é responsável por três principais atividades, né? Quando o paciente está entubado e ele vai passar por aquele processo de fazer o desmame da ventilação, até que consiga retirar, até consiga proceder à extubação, o fisioterapeuta é o profissional que conduz esse processo dentro da unidade de terapia intensiva, né? Além disso, é o profissional que está ali para lidar com os pacientes com insuficiência respiratória aguda. Então, alguns recursos como a ventilação não invasiva, o catéter nasal de alto fluxo, esses são dispositivos muito utilizados, né, no dia a dia da UTI e conduzidos pelo fisioterapeuta. E terceiro, não menos importante, aliás, muito mais importante, é o trabalho de mobilizar esses pacientes, né, dentro da unidade, fazer com que eles percam menos possível do seu status funcional. Enfim, a gente quer que o paciente que passa por um agravo, uma situação crítica, ele saia da UTI numa condição muito melhor. Então, a mobilização precoce desse paciente ela é algo muito relevante para o desfecho desses pacientes. Denise, o papel do fisioterapeuta tem ganhado protagonismo maior nos últimos anos. Por que isso está acontecendo? Quais são as razões? É assim, a gente pensa muita gente ainda pensa, né, que o fisioterapia sempre está ligada à parte de ortopedia, uma lesão, uma fratura. Eu acho que aí só quem entra num hospital e vive e tem aquele atendimento e começa a entender o que a fisioterapia também é capaz, né, não só pensar em fratura, mas assim, no hospital a gente tenta dar uma qualidade, melhorar uma cena que já está bem crítica, a gente tentar amenizar e dar um pouco mais de qualidade para esse paciente sair com menos déficit, com uma função teoricamente mais perto do normal dele, né. Agora, vocês, claro, integram uma equipe multidisciplinar, mas vivem numa gangorra de emoções, porque o fisioterapeuta ele cuida ali da criança recém-nascida até o adulto em fase terminal, por vezes. E quais são as diferenças entre cada fase de atendimento, cada fase da vida, nesse papel que o fisioterapeuta desempenha? Pensando desde do prematuro, um bebezinho que nasce antes do tempo, né, a gente não pode pensar que a criança, eu sempre gosto de falar que ele não é um adulto pequeno, então assim, é um adulto em miniatura e vamos fazer tudo igual. A gente tem que pensar que a criança ou ela nasceu antes do tempo,
ela está num processo de maturação, então, pulmonar, neurológico, então a gente tem que pensar todas essas especificidades da criança, do bebê, aquele prematuro que nasceu, por exemplo, antes do tempo. Ele estava lá protegido, de repente você tira, então você tem que cuidar do ambiente, você tem que cuidar da temperatura, do som, você tem que ter aquela interação com a família também, proporcionar um vínculo da mãe com aquele bebê, e assim, a criança ela está se desenvolvendo, e não é porque ela está ali no CTI que vai parar, então a gente tem que proteger para evitar algumas lesões nesse bebê, né? Eu acho que o que mais difere assim do adulto é isso, a gente tem que pensar que não está nada maduro, o pulmão não é maduro, o cérebro não é. A reação, a resposta aos tratamentos é bastante diferente. Sim, bem né? diferente. E pensar que também é criança, né? A gente tem toda a parte lúdica. Você não consegue chegar para uma criança e falar, você tem que fazer isso aqui porque você tem que fazer. Não, você tem que entrar na história dele, você tem que plantar bananeira, dançar, tem que levar uma bicicleta, uma bola, fazer uma pintura, um desenho. Então, tudo isso você tem que entrar na história. E ele tem que criar confiança em você. Porque uma criança de 1 ano, ela olha para você, ela está num lugar que não é da vida, não é do costume dela. Então, você já chega lá, ela está cheia de trauma, porque ela está dentro de um hospital, sofrendo dor. Então, a gente tem que tentar ainda propiciar a ele menos dor, menos trauma ali na hora de atender essa criança. E o outro extremo, do paciente crítico, em fase terminal, qual é o papel da fisioterapia? Então, e aí também tem isso, né? Porque a gente pensando na pediatria, a gente também tem os pacientes terminais, né? Tem casos de pacientes e a gente também tem que proporcionar, pensar também o que a gente vai oferecer à família, que querendo ou não, o fisioterapeuta ele está mais ali em contato direto com os pacientes. O médico passa visita, a enfermagem, então a gente está ali toda hora. Então, eles acabam até se apegando e conversando com você. Então, assim, você tem que proporcionar também para a criança e para a família, principalmente, a mãe está lá traumatizada, então você tem que conseguir amenizar todo esse sofrimento lá dentro, né? Sem dúvida alguma. Agora, nós vamos para o intervalo e depois eu quero conversar sobre esse papel do fisioterapeuta na redução do tempo de internação. Já voltamos, fiquem com a gente. No Hospital de Olhos, cuidar da sua visão vai além da tecnologia e inovação. Aqui você encontra atendimento humanizado e acolhedor. Com os melhores tratamentos para você enxergar um futuro melhor. Agende sua consulta. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico.
Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, hoje conversando com os fisioterapeutas da Pulmonar, Denise, o Gabriel, e a gente conversa sobre o paciente crítico, o paciente unidade de terapia intensiva. Gabriel, quando a gente fala em fisioterapia, muitas pessoas podem pensar em um profissional que vai apenas auxiliar aquele processo de internação. Mas quando a gente percebe que a visão hoje ela é muito mais ampla do que essa, a visão mais moderna, mostra um profissional realmente protagonista na recuperação desse paciente. Quando a gente vê que o papel do fisioterapeuta está ligado à parte respiratória e à parte de mobilização precoce, e a gente sabe o quanto essas duas áreas do corpo humano são fundamentais para uma recuperação mais rápida, não é? Perfeito, você está correto, o protagonismo é cada vez maior, é claro, é membro de uma equipe enorme, multidisciplinar, muitas frentes trabalhando com o mesmo propósito, mas eu acho que o protagonismo ele acontece porque, diferente de um passado não tão distante, os pacientes passam pela condição crítica e saem da UTI, sobrevivem mais do que no passado. E esses pacientes acabam adquirindo uma série de sequelas que eles desenvolvem durante o período crítico, né? Então, eles estão expostos a uma série de fatores de risco dentro da UTI para desenvolver uma piora gradual. E o fisioterapeuta, que está prestando atendimento ali, em quem o paciente enxerga a possibilidade de melhorar pequenas coisas corriqueiras do dia a dia, né? Então, o trabalho que é desenvolvido ali dentro, ele acaba por minimizar essas sequelas, o paciente sai numa condição melhor e, obviamente, isso impacta em todo o sistema de saúde, porque é um paciente que sai cheio de sequelas, ele é um paciente mais oneroso para os sistemas de saúde, né? Ele vai ter uma série de problemas associados ao período em que ele esteve internado. Então, ter um profissional ali dentro atuando para que as sequelas sejam minimizadas é fundamental. Quando a gente fala em mobilização precoce do paciente crítico, nós podemos gerar um certo desconforto, não é? Nos pacientes, nos familiares, mas eu gostaria de entender, ou pelo menos passar para quem está assistindo a gente, qual a importância e do que se trata essa mobilização precoce. A ideia é de que nós iniciemos um trabalho de fisioterapia neuromotora o mais precoce possível. Por quê? Para minimizar essas sequelas.
Você sabe que até 2008, 2009, a fisioterapia brasileira, né, as UTIs brasileiras, elas trabalhavam muito com o conceito de entregar o paciente vivo, né? Então, a fisioterapia respiratória ela era praticamente o único trabalho do fisioterapeuta, né? É claro que existiam alguns profissionais no mundo que já pensavam diferente, e de 2009, 2010 para cá, houve um interesse muito grande da população, dos pesquisadores, da comunidade científica como um todo, em mostrar que talvez, colocando esses pacientes na posição em pé, fazendo ortostatismo, colocando esses pacientes precocemente para andar, talvez isso trouxesse resultados positivos no momento da alta da UTI, né? Hoje a gente já sabe que quanto mais precoce esse trabalho se inicia, maior é o impacto financeiro, maior a mortalidade desses indivíduos. Os indivíduos que sobrevivem, né, têm uma condição de vida muito melhor. Então é crucial esse trabalho, iniciar os exercícios numa fase precoce, mesmo na doença grave. Sem dúvida alguma. Agora, Denise, quando a gente fala em ventilação mecânica, a maioria das pessoas entra meio que no modo desespero. Não é verdade? As pessoas tendem a imaginar que ali a pessoa entrou por um processo muito complexo e de difícil recuperação. Eu gostaria que você colocasse para a gente qual é a importância daquela ventilação mecânica para o paciente e o que a fisioterapia faz para evitar as complicações decorrentes da ventilação mecânica. Essa ideia começou, acho que até foi na pandemia, assim, né? Quando falava foi entubado, entrava em desespero. É verdade, infelizmente. Né? E a gente tem que pensar que, naquele momento, é o meio que a gente vai usar para melhorar a complicação pulmonar ou uma complicação neurológica. A última cartada, né? Um procedimento cirúrgico que a pessoa tem que fazer, então a gente tem que proteger a respiração desse paciente. E a fisioterapia, ela atua nessas complicações, pensando em evitar complicações. A gente tem modo de ventilação protetora, a gente vai preservar muito mais, a gente vai preservar aquele pulmão, a gente tem parâmetros que a gente vai usar adequadamente, a gente sabe das lesões que podem causar a ventilação também, mas a gente também sabe como prevenir elas, né? E melhorar aquele paciente o mais rápido possível para evoluir para o desmame, que é uma das nossas funções dentro do CTI, né? Quanto menos a gente deixar ele na ventilação, melhor. E nas crianças a mesma coisa, a gente tem que pensar que o pulmão está em desenvolvimento e que se a gente fizer alguma coisa mais agressiva assim, a gente pode trazer lesões para frente, né? Então, até o pulmão desenvolver, então pode ter muitas cargas ali, né? Então a gente sempre pensa nessa proteção ventilatória. Vamos para mais um intervalo e a gente volta para o bloco final. Fiquem com a gente. Com profissionais altamente especializados em um atendimento humanizado, a MS Visão oferece consultas, teleconsultas, exames e cirurgias em sua ampla rede de unidades físicas e móveis no Mato Grosso do Sul. Tratamento de catarata, glaucoma, retina, ceratocone, lentes de contato e outros. Com inovação, precisão e o mais importante, todo cuidado com você. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento. Há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa.
Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. Rua Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Com 18 anos de experiência, a Coptec é líder em soluções tecnológicas, com locações de impressoras, computadores, notebook, totens e telas interativas. São mais de 17 mil equipamentos ativos e uma equipe técnica altamente especializada, garantindo suporte ágil e insumos sempre disponíveis. Coptec, presença que fortalece, soluções que impulsionam. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje conversando com os fisioterapeutas Denise e Gabriel, e a gente conversa sobre o papel do fisioterapeuta nos pacientes críticos. E isso tem ganhado ganhado relevância cada vez maior. Gostaria de entender quais são hoje as tecnologias que vocês têm utilizado para que o trabalho do fisioterapeuta seja bem sucedido. Olha, Ricardo, antes de mais nada, é muito importante entender que existem trabalhos, inclusive brasileiros, mostrando que o mais importante é a mudança de atitude. É um time que demorava 7 dias para mobilizar os pacientes, hoje faz isso de forma mais rápida e isso traz impacto adequado. Agora, existem muitas ferramentas e eu acredito que em 10 anos nós vamos ter uma gama muito maior de ferramentas. Então, nós temos recursos para fazer a mobilização desses pacientes, nós temos andadores, né, andadores que nos auxiliam, que reduzem o risco de queda, nós temos equipamentos de melhora do ganho de força, então de treino de força, né, equipamentos digitais para fazer treinamento muscular respiratório, enfim, é uma gama de equipamentos, de recursos, não diferente do restante. A tecnologia ela também vem nos ajudando nesse sentido em relação à fisioterapia na UTI. Quando a gente fala no paciente crítico, a gente fala de um paciente que perde muita massa muscular durante a internação, seja por estar acamado, seja pelo quadro infeccioso, enfim, por toda a complexidade que isso envolve. E a gente sabe o quanto essa reserva muscular tem papel importante na recuperação dos pacientes. Aí, então, a gente pode falar que essa mobilização precoce, que essa
retomada o mais rápido possível da sua atividade muscular pode trazer benefícios, é isso? Perfeito. A sua colocação é perfeita e, na verdade, ela serve como guia para que nós pensemos em qual paciente nós vamos, de repente, gastar um pouco mais de tempo ou uma terapia mais elaborada, justamente porque muitos desses pacientes são idosos, já têm doenças crônicas, eles vêm numa condição já de perda muscular importante. Então, e isso agrava mais ainda o estado dele dentro da UTI. Então, é fundamental, por exemplo, trabalhar com a equipe de nutrição, né? A gente precisa ter um paciente bem nutrido para que a gente consiga submeter ele às atividades desenvolvidas dentro da UTI. Quando a gente olha para o passado, não muito distante, da atuação profissional dentro dos hospitais, das UTIs, a gente tinha a figura do médico como o grande coordenador das ações, né? E as outras áreas de atuação, as outras profissões estavam ali como auxiliares. Percebemos, nos últimos anos, uma mudança muito grande. Me parece que os profissionais hoje caminham lado a lado nessa atuação, principalmente dentro das UTIs, buscando uma melhor recuperação dos pacientes. É isso que a gente observa hoje, Denise e Gabriel? Sim, a gente, como a gente fala, né, a equipe é multi, então, assim, a gente precisa da enfermagem, do médico, da psicóloga, da nutricionista, então, assim, da assistente social. Então, é importante a gente trabalhar tudo junto para aquele paciente, né? E eu acho que eu nem consigo, assim, mais ver essa distinção. Mas era assim, né? Sim. Que o médico hoje, passava, prescrevia faz isso e o resto... Agora não, agora vocês estão ali hoje conversando. Você faz uma reunião multi, você conversa, esse paciente, isso. nós vamos fazer o quê? O que você está vendo? O que você acha? E aí a gente acaba até notando assim, avisa a psicóloga, esse acompanhante, esse paciente está assim. social, né? Tem tudo isso, né? Hoje anda tudo muito junto, né? Os resultados melhoraram com isso, né? Muito. Eu acho que, claro, dentro de uma equipe, você tem alguém que está ali coordenando todo o trabalho, óbvio. É óbvio, o profissional médico ele é fundamental para isso, né? Mas são tantas informações, são tantos detalhes, a gente faz um trabalho de UTI tão melhor do que era no passado, que fica impossível um único profissional trabalhar. Então, para a gente ter esse resultado adequado, é fundamental que haja ali os rounds, né, as discussões. Então, hoje todo mundo sabe muito de como funciona o trabalho do outro profissional, de como funciona tudo. Então, a coisa acaba caminhando da maneira mais favorável possível para o desenvolvimento dessa equipe, da UTI e desses pacientes. Vocês acreditam que a população tem consciência da importância do papel do fisioterapeuta dentro de uma unidade de terapia intensiva? Eu acho que, sinceramente, depois da pandemia, né? muitas pessoas muito, começaram a entender isso, né? Assim, eu acho que ainda existe muito, né, para a gente mostrar. Então, é aquele negócio, passa na novela, ainda fala muito do médico, do enfermeiro, né, e acaba não falando de outros profissionais. Isso é comum, mas eu acho que a coisa mudou e o fisioterapeuta ele tem cada vez mais demonstrado a importância dele no processo de saúde e doença, né? E a população aos poucos vai conhecendo, e eu acredito e torço muito para que no futuro próximo as pessoas entendam a necessidade real, gestores, pacientes, enfim, a população como um todo, o quão importante é o trabalho do fisioterapeuta. Eu quero aqui aproveitar para parabenizá-los, né, pelo trabalho que a Pulmonar faz, com muita seriedade, profundidade científica, dedicação, empenho, e isso realmente traz um diferencial gigantesco para a instituição hospitalar, para as equipes multidisciplinares, mas sobretudo para o paciente. Parabéns mesmo. Muito obrigado, Ricardo. Vindo de você, para nós faz total sentido a gente continuar se esmerando para desenvolver uma fisioterapia ainda melhor. É a realidade. Parabéns mesmo. E obrigado a todos vocês que nos acompanham todos os dias aqui na TV MS Record. Um grande abraço, um grande dia. Até o próximo Saúde Algo Mais.